Caríssimos irmãos, estamos celebrando a Epifania, que significa manifestação. Deus manifestou-se ao povo judeu, primeiramente, através dos anjos, que convidaram os pastores para serem os seus primeiros adoradores. E agora, Deus amplia esta revelação, esta manifestação para todos os povos, nas pessoas dos reis magos, segundo a tradição, Melquior, Gaspar e Baltazar, que representavam todos os povos da Ásia, da Europa e da África, cada um representando os filhos, os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Portanto, há toda a humanidade ali representada pelos três reis magos. Vamos repassar um pouquinho o que nós lemos agora, para tirarmos algumas lições que são importantíssimas para nós. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que do Oriente vieram os magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aqui a vocação dos povos para o cristianismo. A salvação antes era um pouco restrita ao povo judeu, mas os profetas já anunciavam que todos os povos viriam para adorar o Senhor. E esses magos, esses três reis magos, representam a todos nós que não pertencemos ao povo judeu. Portanto, nós estamos junto com eles, indo para adorar ao nosso Senhor. Olha a pergunta que eles fizeram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles foram a Jerusalém. Por que eles foram a Jerusalém? Porque eles acharam que Jesus teria nascido no palácio do rei, e que o rei sabia de tudo que estava acontecendo, que é um fato histórico de primeira grandeza, o nascimento do Messias. Mas, para a decepção deles, viu que ninguém sabia de nada. E a pergunta era um tanto incômoda para Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele era o rei dos judeus, Herodes. E essa expressão, rei dos judeus, é uma expressão própria dos pagãos, porque os judeus não falavam assim, eles diziam rei de Israel. É um detalhe tão sutil, que parece sem nenhuma importância, mas que tem a sua importância, porque nós vamos relacionar este acontecimento com o fim pela qual Jesus veio ao mundo. Por que é que Jesus veio ao mundo? Para nos salvar, através da sua morte, através da sua paixão, morte e ressurreição. Então nós já vemos aí o rei dos judeus, na linguagem dos pagãos, que Pilatos também, que não era judeu, mandou colocar no alto da cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus, o que irritou os judeus, porque eles não queriam que Jesus fosse chamado rei dos judeus. Portanto, a pergunta dos magos, dos reis magos, e a inscrição da cruz mostra a relação entre o nascimento de Jesus e sua morte. Ele nasceu para poder morrer por nós. Eles foram a Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém era a capital do reino de Israel. E ali que estavam os príncipes sacerdotes, ali que estavam os escribas, ali que estavam aqueles que interpretavam
as profecias, a Sagrada Escritura. Por isso que a estrela que eles viram apagou-se ou escondeu-se quando eles entraram em Jerusalém, que não precisava mais daquele sinal natural, uma estrela. Agora tem a revelação divina, que eles vão aprender com os príncipes dos sacerdotes e escribas, por piores que eles fossem. E foram ruins e maus porque eles não corresponderam, indicaram o caminho, mas eles não foram, porque eles estavam ainda cegados, ainda naquela perspectiva de um Messias que haveria de restaurar o reino de Israel. Assim a igreja, Jerusalém hoje é a igreja. Muitas vezes só aquela luz natural da razão não é suficiente para a gente chegar ao conhecimento da verdade. E a gente se perde no meio de esse emaranhado de ideologias e filosofias e teologias. Nós temos que ir para a nossa Jerusalém, que é a igreja. Ela que vai interpretar para nós a Sagrada Escritura. Ela que vai dizer para nós onde Jesus está. Ela que vai dizer onde está a verdade. Por isso nosso Senhor deu a infalibilidade para a igreja, para que ensinasse com segurança para nós. Nós tivéssemos essa mesma segurança ao vir a Santa Igreja. Interessante isso, como que os judeus, e aqui mostra como os príncipes, sacerdotes e escribas, sabiam da verdade, viam a realização das profecias, mas não seguiram como nos segue até hoje. Como eu não entendo como certas religiões que leem a Sagrada Escritura e existem verdades tão claras e, no entanto, não seguem. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, sobre ela. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nosso Senhor edifica a igreja sobre a rocha de Pedro. Não tem outra interpretação. No entanto, as pessoas leem, mas parecem como judeus, que não aceitam ainda o Messias, e não aceitaram, porque nós podemos ler a Sagrada Escritura, como Jesus explicou aos discípulos de Emaús, foi mostrando como tudo foi se realizando na sua pessoa. Aí eles abriram os olhos. Então, se a gente ler com reta intenção, com isenção de ânimo a Sagrada Escritura, só tem um jeito: a gente tem que ser católico. Não tem outra interpretação para esse texto e vários outros. Mas vamos continuando aqui, porque são várias liçõezinhas que nós temos que apresentar. Ouvindo os magos, vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Vimos e viemos. Não existe hiato, é o chamado correspondido imediatamente, sem delongas. Não vão deixar para depois, é agora. Vimos e viemos adorá-lo. Não era só um rei, adorar é a Deus. Herodes então turbou-se e com ela toda Jerusalém. É a vida materialista, é a vida sensória e pecaminosa. Diante da verdade a pessoa treme, tem medo. E convidando todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém do Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Tudo, portanto, estava se encaixando perfeitamente no que estava acontecendo com Jesus, nascendo em Belém do Judá. Herodes então chama secretamente os magos, inquiriu cuidadosamente dele o tempo que lhes apareceu a estrela, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e assim que o achares, fazemos saber, para que eu vá também, eu adore. Herodes já tem intenção de matar o Jesus, porque ele pensou: esse deve me tirar do trono. Então o jeito é eliminar.
E nós sabemos o que aconteceu. O menino Jesus vai para o Egito e ele mata as crianças de toda a redondeza de Belém. Tendo eles ouvido as palavras do rei, foram-se. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. Quando saíram de Jerusalém, a estrela brilhou novamente para eles. Jerusalém não precisava. Eles saíram de Jerusalém ao encontro de Jesus. Aí a estrela parou sobre eles. Vou dar uma parada também aqui para a gente fazer uma aplicação para o momento nosso, para a vida da igreja, que é toda baseada na Eucaristia, no santo sacrifício da missa, na presença real de nosso Senhor. O que a estrela indicava? Onde estava Jesus? A pessoa seguindo a estrela chegava até nosso Senhor. Aqui está Jesus. Quando nós olhamos para aquela lamparina, aquela luz que está ali, o que aquela lâmpada diz? Aqui está Jesus. Portanto, para nós existe uma estrela, que é a lamparina do sacrário, uma luz, está dizendo: Jesus está aqui. É o que foram falar com Marta e Maria. Jesus está aqui e quer falar com você. Jesus está aqui e quer falar conosco. Quando não tem a lamparina e não tem a cortininha do sacrário, Jesus não está ali. Sempre uma igreja, tem umas igrejas que o Jesus está no centro do altar, no centro da igreja, e outras não, está na capela do Santíssimo. Você vai lá, procure a lamparina. Se tiver acesa, é porque Jesus está. É a estrela. Eles viram a estrela, depois a estrela desapareceu. Aqui não desaparece nunca, porque Jesus está sempre aqui. Até de uma historinha de um pai anglicano que levou a filhinha para visitar as igrejas lá de Londres, e levou nas igrejas católicas, nas catedrais, muito bonitas. E a menina perguntou: pai, o que é aquela lamparina, aquela luzinha? Não, porque para os católicos, Jesus está presente. Depois ele foi lá para o culto deles, para a cerimônia religiosa deles, na igreja anglicana. E a menina perguntou: pai, onde está Jesus? Eu não vi a lamparina acesa. Não, é só na igreja dos católicos. Eu quero ser católico, eu quero estar onde Jesus está. Será que nós temos essa consciência quando entramos na igreja? Jesus está aqui. Tem uma tradução até um pouco desvirtuada. Dominus vobiscum, com o Espírito Tuo, traduziram por: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É uma resposta desvirtuada do texto original, mas que é uma realidade. Ele está no meio de nós. É o Emanuel, o Deus conosco. Só que eu não aproveito dessa presença de nosso Senhor. Eu não reparo aquela luzinha. Jesus está ali. E vamos ver como é que eles tratam Jesus então. Entraram na casa e acharam o menino com Maria, sua mãe. Entraram na casa. A nossa capela aqui é muito pequena, tem gente que quer entrar e não consegue, né? Que pena. Fica em pé lá atrás. Mas Jesus entende. A gente entra na igreja prostrando-se, o adoraram. São duas coisas aqui. Primeiro, entraram na casa e acharam o menino com Maria, sua mãe. Por que este detalhe? Por que não falar somente? Só Jesus. Jesus é o principal.
E chegando, entraram na casa, encontraram o menino. Pronto, é o suficiente? Não, é importante. Com Maria, sua mãe, são inseparáveis. Não dá para a gente apresentar um Jesus sem Maria. E nós vamos ver, vamos relacionar também com a cruz, o Calvário. Quem está ao pé da cruz? Quem está com Jesus? Maria. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Maria, Maria no presépio, Maria ao pé da cruz. E acharam o menino com Maria, sua mãe. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é nossa mãe, a Santa Madre Igreja. Não existe Jesus sem igreja, não existe igreja sem Jesus. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. Jesus é a cabeça. Não dá para separar a cabeça do corpo, que é a igreja. E a igreja é nossa mãe. Então nós não podemos seguir aquilo que seria um axioma não católico. Jesus sim, Maria não. Jesus sim, igreja não. A igreja é inseparável de Jesus e Jesus jamais se separa da igreja. Porque muitas vezes querem a salvação fora da igreja. E é um axioma, ou melhor, é um dogma de fé. Fora da igreja não há salvação. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Olha o gesto deles. Primeiro tinham pedido a Herodes para que indicasse para que eles pudessem adorar. Sabia que não era apenas um menino, era um Deus também, além de um menino. Menino, Deus. Qual é o primeiro gesto que eles fazem? Se prostram. O que é a prostração? É ajoelhar-se. Sinal de adoração, sinal de humildade. Será que quando a gente entra na igreja, a gente se prostra também? Hoje os sinais de adoração parece que estão desaparecendo. Não se ajoelha mais nas igrejas. Tem padres que tiraram os genuflexórios dos bancos para que ninguém se ajoelhe mais. Isso existe igreja e já foi dito, nós tiramos para que não precise se ajoelhar mais. Não precisa se prostrar mais. Então, o máximo que faz hoje é uma vênia para o Santíssimo. Genuflexão está desaparecendo. Ajoelhar-se é um sinal de adoração. Também está assumindo, como os outros sinais de que mostram a nossa fé no Santíssimo Sacramento, na presença real de Jesus Cristo. E a gente vê isso pela falta de respeito nas igrejas, pelas conversarias, pelos barulhos, pelas roupas com que as pessoas vão à igreja. Uns vêm de bermuda. Bermuda não é roupa de ir para a igreja, nem muito menos para ir para a missa. Vão para a missa, essa questão, sabe de quê? De bom senso. Mulher muitas vezes com quase o busto, quase desnudo. Não tem que pensar um pouquinho? Eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a Santa Missa, desse jeito. Uns cruzam as pernas da igreja como se estivesse no banco do jardim ou na poltrona de casa, na hora que vai assistir televisão. Até os namorados precisam ter um certo cuidado, porque na igreja não é um lugar de namoro, ficar se encostando do namorado, namorada. Não é hora disso não, agora é só Jesus, esqueça um pouquinho. Antigamente era assim, no meu tempo de criança era assim, tem igreja que continua sendo assim, homens de um lado, mulheres de outro, pronto. Porque às vezes há certas faltas de respeito,
diante do Santíssimo Sacramento. Nós não vamos exigir isso aqui, evidentemente, mas só para mostrar que a gente tem que ter mais respeito diante de nosso Senhor. E aberto os tesouros, oferecendo-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Imagine São José recebendo o presente do menino Jesus: ouro, incenso, mirra. Uma criança. Para quê? Uma criança não precisa disso. Se eu trouxesse lá, em cima do camelo, um berço, depois iam armar o berço direitinho, um colchãozinho, um cobertorzinho. Mas ouro, o que esse menino vai fazer com ouro? O que vai fazer com incenso e com mirra? É que essa criança não é uma criança qualquer. E esse presente tem um significado. Ele estava honrando já a divindade de Jesus através do incenso, a realeza de Jesus através do ouro e a mirra. A mirra, aí tem relação do nascimento com a morte de Jesus. Então nós vamos ver a mirra oferecida pelos magos, e vamos ver a mirra no sepultamento de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus com perfumes e mirra. É a preparação justamente do cadáver, que eram sempre preparados desse jeito. Então a mirra dos magos já mostrava, não sei se eles tinham todo o conhecimento que seria de nosso Senhor. Ele seria o Salvador através de sua morte e sepultura. Nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que imitar os reis. O que nós vamos dar para Jesus? Jesus nasceu. Qual o presente que eu dei para Jesus? Eu tenho que dar o ouro da caridade, que é a mais valiosa, mais preciosa das virtudes, como o ouro é dos metais. O incenso, a adoração a nosso Senhor. E a mirra da penitência. E terminando, diz aqui: sendo avisados em sonhos que não voltassem Herodes, regressaram por outro caminho a seu país. Vieram por um caminho, voltaram por outro caminho. Há certas conversões das pessoas que elas vêm, se convertem e se transformam. A gente vê o caminho percorrido por São Paulo, na vinda até encontrar Jesus para Damasco, e depois ele volta para outro caminho. Assim foi Santo Agostinho, assim foram todos os santos que se converteram. Que muitas pessoas se convertem à fé católica, mas continuam no mesmo caminho, os mesmos pecados, os mesmos vícios. Não muda nada. Nós cometemos os mesmos pecados. A nossa confissão poderia ser assim: o padre perguntar: quais são os seus pecados? Os mesmos. Aí a gente acrescenta mais alguns para não ficar tão igualzinho ao outro. E qual é a penitência? É a mesma. Não muda nada. A confissão a gente vai para se encontrar com Jesus. A gente volta e vai voltar com os mesmos pecados. É aquilo que nós falamos no final do ano, passagem de ano. Nós deixamos 2019 com aquela série de pecados, fraquezas e vícios, e vamos entrar no ano 2020 com a mesma carga de pecado. Não vai mudar nada. Os mesmos pecados, não vamos mudar o nosso caminho. Vamos fazer como os magos, vamos voltar para o outro caminho. Eles se transformaram em quê? Em apóstolos. Certamente, por onde eles foram, para suas terras, eles foram falar de Jesus. Quando os apóstolos foram pregar, certamente as pessoas, nós já ouvimos falar, porque aqui os reis magos, eles vieram e contaram, já estavam preparados. Sejamos nós também como eles, apóstolos. Falemos de Jesus, para que preparemos as almas que estão nas nossas mãos, sob os nossos cuidados, para que recebam a luz que é nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.